Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela Te Dou a Vida. Saiba em detalhes o que vai acontecer diariamente na sua novela preferida. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Quarta-feira, 10 de novembro. Na recepção, Pedro diz que é irmão de Helena e consegue permissão para vê-la. Pedro chora ao ver Helena e diz que parte a sua alma vê-la daquele jeito. Pedro diz a Helena que Nico e ele precisam dela, que eles ainda têm muito o que viverem. A enfermeira avisa Pedro que ele precisa sair porque o esposo da paciente está esperando para vê-la. Pedro se aproxima de Helena, diz que a ama e sai. Ernesto vê quando Pedro sai do quarto. Eles discutem. Furioso, Ernesto diz que vai proibir Pedro de ver a sua esposa e ter informações dela. Pedro diz para ele fazer o que quiser, mas não vai poder tirar o que ele sente por Helena. Depois, Ernesto diz a Helena que jamais vai deixar ela ir, que a ama demais e que ela é sua. Ernesto conta para Andréia, Irene e Horácio que Pedro entrou para ver Helena e diz que desde que Pedro apareceu na vida deles, só tem lhes trazido problemas. Horácio diz para Ernesto não ficar se fazendo de vítima. Irritado, Ernesto diz a Horácio que é o esposo da filha dele, ele gostando não. Andréia diz a Horácio que ele deveria fazer algo para impedir Pedro de entrar no hospital. Horácio diz para Andréia deixar de bobagens e pergunta como vai impedir Pedro de entrar em um hospital. O médico diz à família de Helena que nos exames comprovaram que ela consome algum tipo de droga. Ernesto aproveita o momento e diz: claro, talvez por isso ela estava se comportando de uma forma tão estranha. Ernesto diz a todos que a empregada encontrou alguns comprimidos entre as roupas de Helena. Horácio e Andréia ficam surpresos. Muito irritado, Horácio diz a Ernesto que ele deveria ter falado para ele sobre os comprimidos que encontrou nas coisas de Helena, pois talvez teria evitado o acidente. Ernesto, com seu cinismo de sempre, se fazendo de esposo muito amável e companheiro preocupado, pede desculpas a Horácio, diz que queria falar com Helena e que não queria fazer um escândalo. Eduardo diz a Inês que esteve investigando Ernesto. Ele mostra a foto do filho de Isabel quando criança e pergunta se Inês acha que aquela criança e Ernesto são a mesma pessoa. Inês diz que eles não se parecem em nada. Eduardo diz a Inês que vai continuar investigando e pede para ela fazer com que Isabel fale do outro. Andréia acredita que Helena realmente estava se drogando. Ernesto coloca a culpa em Pedro. Horácio defende Pedro, diz que se ele usasse drogas não poderia ter doado a medula para Nico. Horácio diz que tem certeza que Pedro jamais faria mal a Nico e a sua filha. Pedro procura ter informações de Helena. A enfermeira diz a ele que nos exames de Helena comprovaram que ela usa drogas. Surpreso, Pedro afirma para a enfermeira que Helena não usa drogas, diz que por ela colocaria suas mãos no fogo e revela que não é irmão dela. Diz que Helena é o amor da sua vida. Pedro conta para a enfermeira sua história com Helena e a enfermeira decide ajudá-lo para que ele tenha notícias dela, já que ele está proibido de vê-la. Ernesto e Horácio seguem discutindo. Ernesto diz a Horácio que de agora em diante ele tomará as decisões a respeito da saúde de Helena, pois é seu esposo e tem todo o direito. Horácio não quer aceitar, diz que Ernesto não tem direito e o lembra que antes do acidente Helena queria se divorciar dele. Ernesto diz a Horácio que tem certeza que quando Helena sair do hospital vai desistir daquela ideia estúpida. Ernesto diz que Helena sabe perfeitamente que as coisas que ele faz é por amor, porque a ama. Ernesto deixa claro para Horácio que as coisas serão como ele quer. Debi Lloyd, pancadão expurgante. A trouxa da Andréia apoia Ernesto e diz a Horácio que aquilo tudo vai servir para que Helena se dê conta de que está muito enganada. Ernesto liga em casa e fica sabendo por Trine que Gabriela saiu com Nico e Samuel. Não gosta nada e vai com Irene para casa. Emocionado depois de ter visto o ultrassom de Gina na casa de Pedro, Augusto diz a Rosa que não pode tirar Gina do seu coração, ainda mais agora que ela vai ser a mãe do seu filho. Pedro comenta com Samuel sobre os resultados dos exames de Helena e diz que acredita que Ernesto estava drogando, pois eles sabem do que ele é capaz.
Isabel conversa com Inês sobre o seu marido. De repente, ela começa a falar sobre algo que o outro não gostava. Inês pergunta quem é o outro. Isabel então se lembra de Ernesto, a obrigando a tomar um remédio. Nessa ocasião, Ernesto disse para Isabel que se ela não tomasse o remédio, ele iria trancá-la. Depois, ele obrigou Isabel a dizer que ele era o seu filho e que se chamava Ernesto. Isabel diz a Inês que não pode dizer a ela quem é o outro, porque se disser, ele vai trancá-la. Furioso por ver Samuel em sua casa, Ernesto diz a ele que o quer longe de Nico. Diz que a sua mulher estava consumindo drogas e que a única explicação que encontra é que Pedro estava dando para ela. Samuel defende Pedro e lembra Ernesto que Pedro a qualquer momento pode denunciá-lo por ter tentado colocá-lo na prisão. Samuel diz a Ernesto que se ele não tem provas contra o seu irmão, é melhor não seguir o caluniando. Furioso, Ernesto coloca Samuel e Gabriela para fora da sua casa e os proíbe de voltar lá e de ver Nico. Nico insiste em ver a mãe. Ernesto diz que ele não pode e que Irene ficará com eles, até que a mãe dele volte. Depois, Ernesto diz a Irene que precisa do apoio dela mais que nunca. Irene fica toda feliz e diz que se esforçará mais que nunca para que ele e Nico não sintam a falta de Helena. É ser muito cretina essa irmã. É uma cobra mesmo e das mais venenosas. Pedro conversa com Augusto sobre como Helena estava. Fala sobre o acidente e diz que acha que Ernesto a estava drogando. Jaime escuta a conversa, se lembra de Ernesto encomendando a droga e chega à conclusão de que Pedro está falando dele. Horácio fica muito nervoso ao chegar no hospital e saber que Ernesto proibiu que desse informações de Helena. Horácio liga para Ernesto e exige que ele permita que qualquer pessoa da sua família possa ter informações sobre o estado de saúde de Helena. Ernesto diz que não fará isso e que se quiserem saber de Helena terão que perguntar a ele. Inês está cuidando de Isabel quando ela diz que o outro e Margarida se conhecem. Inês fica muito atenta a tudo que Isabel diz. Irene começa a agir como se fosse a esposa de Ernesto. Ela usa as roupas de Helena e também o seu perfume. Inês liga para Eduardo e conta sobre o que Isabel falou sobre o outro e Margarida. Eduardo pede para Inês ver se consegue descobrir com Isabel o sobrenome ou o lugar onde Margarida vive para que eles tentem encontrá-la. Jaime conversa com seu parceiro sobre ter vendido o remédio para Ernesto e agora sua esposa está no hospital. O cara aconselha Jaime a chantagear Ernesto para tirar dinheiro dele. Ernesto chega em casa e encontra Irene na cama de Helena e usando o pijama dela. Irene disfarça suas reais intenções e diz que não tinha nenhuma roupa ali. Ernesto diz que ela não precisa se preocupar e que vai dormir no quarto de hóspedes.